Madame Bovary, segunda parte, capítulo 1. Yonville-l'Abbaye, assim chamada por causa de uma antiga abadia de capuchinhos cujas ruínas nem mais existem, é uma vila a 8 léguas de Rouen, entre a estrada de Abbeville e a de Belvais, no fundo de um vale banhado pelo Rieule, pequeno rio que se lança no Andelle após ter feito girar 3 moinhos, perto da embocadura, e onde há algumas trutas que os meninos, aos domingos, se divertem em pescar. Deixa-se a estrada principal em Boissière e continua-se diretamente até o alto da encosta de Leux, de onde se descobre o vale. O rio que atravessa corta-a em 2 regiões de fisionomia distinta. Tudo o que fica à esquerda são pastagens, tudo o que fica à direita é lavrado. A pradaria alonga-se sob um anel de colinas baixas para encontrar-se por detrás com as pastagens da região de Bray, enquanto a leste a planície, subindo suavemente, vai alargando-se e expõe a perder de vista seus louros campos de trigo. A água que corre junto da relva separa com uma risca branca a cor dos prados e a dos sulcos, e o campo assemelha-se assim a um grande manto desdobrado com uma gola de veludo debruada com um galão de prata. Ao chegar, vêem-se no horizonte os carvalhos da floresta de Argueil, com as escarpas da encosta Saint-Jean riscadas de alto a baixo por longos rastos vermelhos desiguais. São as marcas das chuvas. E aqueles tons de tijolo, destacando-se em filetes delgados sobre a cor cinzenta da montanha, vêm da quantidade de fontes ferruginosas que correm mais além na região circunvizinha. Está-se aqui nos confins da Normandia, da Picardia e da Île-de-France, região bastarda que em linguagem não tem acento, assim como a paisagem não tem caráter. É lá que se fazem os piores queijos de Neufchâtel de toda a circunscrição e, de outro lado, o cultivo é caro porque exige muito esterco para adubar essas terras friáveis cheias de areia e de cascalho. Até 1835 não havia estradas transitáveis para chegar a Yonville, mas por essa época abriu-se um caminho de grande vicinalidade que liga a estrada de Abbeville à de Amiens e serve, às vezes, aos transportadores que vão de Rouen a Flandres. Todavia, Yonville-l'Abbaye estacionou apesar de seus novos mercados. Em lugar de melhorar os cultivos, os habitantes obstinam-se ainda com as pastagens, ainda que um pouco depreciadas, e a vila preguiçosa, afastando-se da planície, continuou naturalmente a crescer em direção ao rio. Pode ser percebida de longe, deitada ao longo da margem, como um guardador de vacas cesteando à beira d'água. Na base da encosta, após a ponte, começa uma calçada plantada de jovens álamos, que conduz diretamente às primeiras casas da região. Elas são rodeadas por sebes, no centro de pátios cheios de construções disseminadas, de lagares, de cocheiras para carroças
e de destilarias de aguardente espalhadas sobre as árvores frondosas, em cuja ramagem estão enganchadas escadas, varas ou foices. Os telhados de palha, com gorros de pele caídos sobre os olhos, descem até 1/3, mais ou menos, das janelas baixas, cujos grossos vidros abaulados são guarnecidos no centro com um nó, à maneira dos fundos de garrafa. No muro de estuque, atravessado em diagonal por vigas pretas, engancha-se, às vezes, alguma magra pereira, e o rés do chão possui na porta uma pequena barreira giratória para defendê-lo dos pintos que vêm debicar na soleira migalhas de pão escuro molhado em cidra. Entre mentes, os pátios tornam-se mais estreitos, as habitações aproximam-se, as sebes desaparecem. Um feixe de fetos balança-se sob uma janela na ponta de um cabo de vassoura. Há a forja de um ferrador e, em seguida, um cejeiro com 2 ou 3 carroças novas do lado de fora, invadindo a estrada. Depois, através de um cercado de grades, distingue-se uma casa branca, além de um círculo de relva decorado por um cupido, com um dedo pousado na boca. 2 vasos de ferro fundido estão colocados em cada extremidade do patamar. Na porta brilham tabuletas. É a casa do notário. É a mais bela da região. A igreja encontra-se do outro lado da rua, a 20 passos na entrada da praça. O pequeno cemitério que a rodeia, fechado por um muro à altura do cotovelo, está tão cheio de túmulos que as velhas pedras do chão formam um lajeado contínuo, onde a relva desenhou espontaneamente verdes canteiros regulares. A igreja foi reconstruída nos últimos anos do reinado de Charles X. A abóbada de madeira começa a apodrecer no cume e apresenta, cá e lá, depressões pretas em sua cor azul. Acima da porta, onde deveriam estar os órgãos, há uma tribuna para os homens, com uma escada em caracol que ressoa sob os tamancos. O dia claro, chegando pelos vitrais lisos, ilumina obliquamente os bancos alinhados de ambas as partes da parede, cobertos cá e lá por algum tapete, trazendo abaixo estas palavras escritas em letras grandes: Banco do Senhor Fulano de Tal. Mais longe, no local em que a nave se torna mais estreita, o confessionário opõe-se simetricamente a uma estatueta da Virgem, com um vestido de cetim, coberta por um véu de tule semeado de estrelas de prata, com as faces vermelhas, como um ídolo das Ilhas Sandwich. Enfim, uma cópia da Sagrada Família, doação do ministro do Interior, que domina o altar-mor entre 4 candelabros. Conclui a perspectiva de fundo. As cadeiras do coro, em madeira de pinho, permaneceram sem pintura. O mercado, isto é, uma cobertura de telhas sustentadas por uns 20 pilares, ocupa sozinho mais ou menos a metade da grande praça de Yonville. A prefeitura, construída segundo os desenhos de um arquiteto de Paris, é uma espécie de templo grego que faz esquina diante da casa do farmacêutico. Possui, no andar térreo, 3 colunas iônicas e, no primeiro andar, uma galeria em arco de volta inteira, enquanto o tímpano que a completa
é preenchido por um galo gaulês com uma pata apoiada sobre a carta e segurando na outra as balanças da justiça. Porém, o que mais atrai o olhar é, diante da hospedaria de Lion de Or, a farmácia do Senhor O Mais. À noite, sobretudo, quando sua lâmpada a óleo está acesa, quando seus grandes frascos vermelhos e verdes que embelezam sua vitrine alongam ao longe, no solo, suas duas luzes coloridas. Então, através delas, como fogos ornamentais, entrevê-se a sombra do farmacêutico debruçado em sua escrivaninha. Sua casa traz de alto a baixo, afixadas na fachada, inscrições em letra inglesa redonda impressa: água de Vichy, de Celtes e de Bareges, arrobes, depurativos, medicamentos Raspail, fécula alimentícia, pastilhas Darcet, pasta Regnault, bandagens, banhos, chocolates de saúde, etc. E a tabuleta, que tem a largura da botica, traz em letras de ouro O Mais farmacêutico. Depois, no fundo da botica, atrás das grandes balanças seladas sobre o balcão, a palavra laboratório estende-se acima de uma porta de vidro que, a meia altura, repete mais uma vez O Mais em letras de ouro sobre um fundo preto. Em seguida, não há mais nada para ver em Yonville, a rua, a única, do comprimento de um tiro de fuzil, eladeada por algumas lojas, interrompe-se na curva da estrada. Se a abandonarmos à direita e se seguirmos a parte inferior da encosta Saint-Jean, em breve chegaremos ao cemitério. Quando, do cólera, para aumentar seu tamanho, foi abatido um pedaço de muro e foram comprados 3 acres de terra ao lado, mas todo o novo terreno está quase desabitado, pois os túmulos, como outrora, continuam a amontoar-se perto da porta. O guarda, que é ao mesmo tempo coveiro e sacristão da igreja, extraindo assim um duplo benefício dos cadáveres da paróquia, aproveitou o terreno baldio para semear batatas. A cada ano, contudo, seu pequeno campo diminui e, quando há uma epidemia, ele não sabe se deve alegrar-se com os óbitos ou afligir-se com as sepulturas. Você se alimenta de mortos, leste Boudouis, disse enfim um dia o senhor pároco. Essa frase sombria fê-lo refletir, pensou nela algum tempo, mas ainda hoje continua a cultivar seus tubérculos e afirma mesmo com desenvoltura que eles crescem espontaneamente. A partir dos acontecimentos que vão ser narrados, nada, de fato, mudou em Yonville. A bandeira tricolor de lata gira sempre no cume do campanário da igreja. A loja do vendedor de novidades ainda agita ao vento suas 2 bandeirolas de chita. Os fetos do farmacêutico, como um maço de acendalha branca, apodrecem cada vez mais em seu álcool lodoso e, acima da grande porta da estalagem, o velho leão de ouro, desbotado com as chuvas, mostra sempre aos transeuntes seu frisado de canicho. Na noite em que os esposos Bovary deviam chegar a Yonville, a senhora viúva Lefrançois, dona da hospedaria,
estava tão atarefada que suava em bicas ao remexer as panelas. O dia seguinte seria dia de mercado na vila. Era preciso antecipadamente cortar as carnes, esvaziar os frangos, fazer sopa e café. Ela tinha, além disso, a refeição de seus pensionistas, a do médico de sua mulher e da empregada. O bilhar ecoava com as gargalhadas e na sala 3 moleiros pediam que lhes trouxessem aguardente. A madeira flamejava, as brasas estalavam e, sobre a longa mesa da cozinha, entre os pedaços de carneiro cru, elevava-se pilhas de prato que tremiam com as sacudidas do cepo em que se picavam os espinafres. Ouviam-se, no galinheiro, os gritos das galinhas que a empregada perseguia para cortar-lhes o pescoço. Um homem de pantufas de couro verde, um pouco marcado pela varíola, e usando um gorro de veludo com borla de ouro, aquecia as costas na lareira. Seu rosto não exprimia nada a não ser a satisfação consigo mesmo, e tinha um ar tão calmo na vida quanto o pintacilgo suspenso acima de sua cabeça, na gaiola de vime. Era o farmacêutico. Artemise, gritou a dona da estalagem, corta um pouco de lenha, enche as jarras, traz aguardente, apressa-te. Pelo menos, se eu soubesse que sobremesa oferecer ao grupo que vai chegar, bondade divina. Os empregados da mudança recomeçam a algazarra no bilhar e o carro que ficou embaixo do portão. A Hirondelle é capaz de arrebentá-lo ao chegar. Chama Polite para recolhê-lo. Pensar que, desde hoje de manhã, jogaram talvez 15 partidas e beberam 8 bilhas de cidra. Mas eles vão me rasgar o tapete, continuou, olhando-os de longe com a escumadeira na mão. O mal não seria grande, respondeu o senhor Omais. A senhora comprará outro. Um novo bilhar, exclamou a viúva. Visto que esse não aguenta mais, senhora Lefrançois, repito-o, a senhora se prejudica. A senhora se prejudica muito. E, além disso, os amadores, hoje, querem ventanilhas estreitas e tacos pesados. Não se joga mais belindre. As coisas mudaram. É preciso avançar com o século. Veja antes o Tellier. A hospedeira ficou vermelha de raiva. O farmacêutico acrescentou: o bilhar dele, a senhora pode dizer o que quiser, é mais gracioso do que o seu. E se alguém tiver a ideia de organizar uma parada patriótica pela Polônia ou pelas vítimas das inundações de Lyon, não são maltrapilhos como ele que nos assustam, interrompeu a hospedeira, levantando seus ombros gordos. Vamos, vamos, senhor Omais. Enquanto o Lion d'Or viver, as pessoas virão. Temos muitos recursos. Enquanto uma dessas manhãs, o senhor verá o café francês fechado e com um belo edital nas persianas. Trocar meu bilhar, continuou falando a si mesma, que é tão cômodo para estender a roupa e no qual, em período de caça, coloquei até 6 viajantes. E este molengão de Iverte que não chega. A senhora o espera para o jantar de seus hóspedes? Perguntou o farmacêutico. Esperá-lo? E o senhor Binet? Às 6 horas, em ponto, o senhor vai vê-lo entrar, pois não existe outro igual na terra com tal exatidão. Quer sempre seu lugar na sala pequena. Seria mais fácil matá-lo a fazê-lo jantar em outro lugar. E como é enjoado! E como é difícil com a cidra! Não é como o senhor Leon,
Este chega às vezes às 7 horas, mesmo 7h30, nem mesmo olha o que come. Que bom rapaz, nunca levanta a voz. É que há diferença, veja, entre alguém que recebeu educação e um antigo carabineiro que se tornou preceptor. Soaram 6 horas. Binet entrou. Trajava uma sobrecasaca azul que caía naturalmente ao redor de seu corpo magro. Seu boné de couro, com as presilhas amarradas por cordões no alto da cabeça, punha à amostra, sob a viseira levantada, uma testa calva marcada pelo hábito do boné. Usava um colete de lã preto, uma gola de fazenda dura, calças cinzentas e, em qualquer estação, botas bem engraxadas, com 2 bojos paralelos causados pela saliência dos dedos. Nem um pelo ultrapassava a linha de sua barba loira, que, contornando o maxilar, enquadrava, como a orla de um canteiro, seu longo rosto decorado de olhos pequenos e nariz adunco. Bom em todos os jogos de cartas, bom caçador e dono de bela caligrafia, tinha em casa um torno com o qual se entretinha em tornear argolas de guardanapos com que enchia a casa, com o ciúme de um artista e o egoísmo de um burguês. Dirigiu-se para a pequena sala, mas antes foi preciso mandar sair os 3 moleiros e, enquanto punha seu talher, Binet permaneceu silencioso em seu lugar ao lado da estufa. Depois fechou a porta e tirou o boné, como sempre. Não são as cortesias que lhe estragarão a língua, disse o farmacêutico quando se viu sozinho com a hospedeira. Nunca fala mais do que isso, respondeu ela. Na semana passada estiveram aqui 2 vendedores de fazendas, rapazes cheios de espírito, que à noite contavam um monte de anedotas que me faziam chorar de tanto rir. Pois bem, ele permaneceu aí como um peixe, sem dizer uma única palavra. Sim, disse o farmacêutico, nenhuma imaginação, nenhuma frase de espírito, nada do que constitui o homem social. Disse, contudo, que é inteligente, objetou a hospedeira. Inteligente, replicou o senhor Omais. Ele é inteligente? Na terra dele é possível, acrescentou num tom mais calmo. E completou. Que um negociante que tenha muitas relações, que um jurisconsulto, um médico, um farmacêutico, vivam de tal forma absorvidos a ponto de se tornarem lunáticos e mesmo mal-humorados. Eu o compreendo. Citam-se muitos na história, mas, pelo menos, é porque pensam em alguma coisa. Eu, por exemplo, quantas vezes aconteceu-me procurar minha pena em minha escrivaninha para escrever um rótulo e ver, finalmente, que a colocara na orelha. Entre mentes, a senhora Lefrançois foi até a porta para ver se a Hirondelle não chegava. Estremeceu. Um homem vestido de preto entrou de repente na cozinha. Distinguia-se com o último clarão do crepúsculo, que tinha o rosto rubicundo e o corpo atlético. Em que posso ser-lhe útil, senhor pároco? Perguntou a dona da hospedaria, apanhando na lareira um dos castiçais de cobre que se encontravam arrumados um ao lado do outro com suas velas. Deseja tomar alguma coisa? Um pouco de cassis? Um copo de vinho? O eclesiástico recusou com muita cortesia. Viera buscar seu guarda-chuva,
que esquecera no outro dia no convento de Ernemonte, e, após ter pedido à senhora Lefrançois que lhe o enviasse à noite ao presbitério, saiu para ir à igreja, onde o Angelus se fazia ouvir. Quando o farmacêutico não ouviu mais na praça o ruído de seus sapatos, achou muito inconveniente sua conduta de pouco antes. Aquela recusa em aceitar um refresco parecia-lhe uma das mais odiosas hipocrisias. Os padres bebiam o que queriam sem ser vistos e procuravam trazer de volta os tempos do dízimo. A hospedeira tomou a defesa de seu pároco. Aliás, seria capaz de dobrar com o joelho 4 homens como o senhor. No ano passado, ajudou nossos empregados a pôr a palha para dentro. Carregava até 6 feixes de uma vez. De tal forma, é forte. Bravo, disse o farmacêutico. Envie então suas filhas para confessarem-se com um espertalhão com tal temperamento. Quanto a mim, se eu fosse o governo, gostaria que se sangrassem os padres uma vez por mês. Sim, senhora Lefrançois, todos os meses uma flebotomia no interesse da ordem e dos bons costumes. Cale-se, senhor Omais. O senhor é um ímpio. O senhor não tem religião. O farmacêutico respondeu: tenho uma religião, minha religião, e tenho mesmo mais do que todos eles, com suas cerimônias estranhas e charlatanices. Pelo contrário, adoro Deus, creio no Ser Supremo, num Criador, seja ele qual for. Pouco importa que nos colocou na terra para preenchermos nossos deveres de cidadãos e de pais de família. Porém, eu não preciso ir a uma igreja, beijar as bandejas de prata e engordar com meu bolso um grupo de farsantes que se alimentam melhor do que nós, pois podemos honrá-lo também perfeitamente num bosque, num campo, ou mesmo contemplando a abóbada etérea, como os antigos. O meu Deus é o Deus de Sócrates, de Franklin, de Voltaire, de Béranger. Sou pela profissão de fé do vigário saboiano e os imortais princípios de 89. Assim, não admito o bom Deus como um sujeito que passeia em seus canteiros com uma bengala na mão, hospeda seus amigos no ventre das baleias, morre dando um grito e ressuscita no fim de 3 dias, coisas absurdas em si mesma e completamente opostas, aliás, a todas as leis da física, o que nos demonstra, de passagem, que os padres sempre estagnaram na ignorância túrpida na qual procuravam mergulhar com eles as populações. Calou-se, procurando com os olhos um público ao seu redor, pois em sua efervescência o farmacêutico, por um momento, julgara-se em pleno conselho municipal. Porém, a dona da hospedaria não o ouvia mais. Prestava atenção a um ruído longínquo. Distinguiu-se o barulho de uma carruagem misturado a choques de ferros soltos que batiam no chão, e a Hirondelle finalmente parou diante da porta. Era uma carroceria amarela carregada por 2 grandes rodas que, subindo até a altura do toldo, impediam que os viajantes vissem a estrada e ainda lhes sujavam os ombros. Os pequenos vidros de seus postigos estreitos tremiam em seus caixilhos quando o carro estava fechado, e conservavam manchas de lama entre a velha camada de pó que mesmo as chuvas violentas não lavavam completamente. Ela estava atrelada a 3 cavalos, o primeiro dos quais em sota
e, quando se descia a encosta, os solavancos faziam-na tocar o chão. Alguns habitantes de Yonville chegaram à praça. Falavam todos ao mesmo tempo, pedindo notícias, explicações e querendo ver as cestas. Yvert não sabia a quem responder. Era ele quem se encarregava na cidade das incumbências da vila. Ia às lojas, trazia rolos de couro para o sapateiro, ferros para o ferrador, um barril de arenques para a sua patroa, gorros da modista, mechas de cabelo do cabeleireiro e, ao longo da estrada, ao voltar, distribuía seus pacotes que atirava por sobre as cercas dos pátios, de pé em seu assento, e gritava a plenos pulmões enquanto os cavalos avançavam sozinhos. Um acidente o atrasara. A galga da senhora Bovary fugira através dos campos. Haviam assobiado durante um quarto de hora. Yvert voltara mesmo uma meia légua, julgando percebê-la a cada momento. Mas fora necessário continuar a viagem. Emma chorara, exaltara-se, acusara Charles por aquela infelicidade. O senhor Lieureux, vendedor de fazendas, que se encontrava na carruagem, tentara consolá-la com uma quantidade de exemplos de cães perdidos que reconheciam seus donos após longos anos. Citava-se um, dizia que voltara de Constantinopla até Paris. Um outro fizera 50 léguas em linha reta e passara 4 rios a nado. E mesmo seu pai possuíra um canicho que, após 12 anos de ausência, lhe saltara de repente nas costas uma noite, na rua, quando ia jantar na cidade.